Sexta-feira e mais um dia para a gente conversar aqui com o doutor Fernando Gomes. Tudo bem, doutor? Bom dia. Bom dia, Elisa. Bom dia a todos. Vamos lá? Vamos lá, então. Eu já começo lhe fazendo uma pergunta, viu? Dor de cabeça, enxaqueca, mal-estar. Você conhece bem o que é isso? Você sofre disso? Mande uma mensagem, #correspondente médico, pois este é o nosso primeiro tema. E eu já começo lhe trazendo informações, viu? Porque segundo a Organização Mundial da Saúde, a dor de cabeça é a sexta doença mais incapacitante do mundo. No Brasil, por exemplo, um estudo promovido pela Novartis, em parceria com a Aliança Europeia para Enxaqueca, identificou que 15% dos brasileiros sofrem disso, sofrem com dor de cabeça. Doutor, primeira pergunta, é normal ter dor de cabeça? Olha só, a gente pode falar que não é normal, mas é muito comum. A cabeça sendo uma parte que tem uma relevância muito grande da nossa sensibilidade dentro do cérebro, ela faz com que qualquer sintoma que provoque mal-estar no corpo físico possa refletir na sensação de uma cefaleia, de uma dor de cabeça. E quando a pessoa tem dor de cabeça, na verdade, pode não ser um problema aqui na cabeça. Pode ser o efeito, o sintoma de algum outro problema? Exatamente. Uma pessoa, por exemplo, com uma infecção urinária, com uma pneumonia, com uma dor de barriga diferente, ela pode manifestar, ou até mesmo como uma desidratação, pode manifestar com uma dor de cabeça. Você viu aqui na arte, a gente tem alguns tipos mais comuns de dor de cabeça, não secundárias a tumor, por exemplo, ou problemas como a gente possa dizer orgânicos do cérebro ou do crânio. Então, uma sinusite, que acaba sendo uma infecção dos seios da face, que são cavidades ósseas que existem dentro da nossa face, podem provocar dor de cabeça. Tem relação com uma infecção nessa região e o tratamento, via de regra, é feito com antibiótico. A cefaleia tipo tensão, muito comum, um pouquinho mais comum em mulheres do que homens, sendo que no decorrer da vida, 70% a 90% de todas as pessoas vão experimentar. É aquela dor de cabeça que aparece na região da fronte anterior, em aperto ou em peso, ou na região da nuca, sem ter uma preferência de lado propriamente dita. Aquela dor de cabeça que às vezes você está mais cansado, você sente... Seria uma dor de cabeça básica, não sei se dá para dizer básica, mas assim, que geralmente costuma ser a que mais aparece entre as pessoas. Sim, e que muitas vezes vai ser tratado com um analgésico ou com uma mudança e readaptação do estilo de vida. Que aí é mais profundo, né? Porque aí é repensar a vida para evitar uma dor de cabeça. Uma outra dor de cabeça chamada cefaleia em salvas, que acomete mais homens do que mulheres, é descrita na medicina como uma das piores dores que o ser humano pode sentir. Né? A cefaleia suicida, às vezes até recebe esse nome. Ela pode aparecer, chama em salvas porque aparece em tempos, dura de semana, meses depois desaparece. É uma dor que muitas vezes vem junto com uma coisa mais vermelha no olho, um lacrimejamento, uma saída de secreção pelo nariz e uma dor realmente horrível, que passa por períodos de remissão, que muitas vezes também pode durar meses a anos. E qual que é a diferença entre uma dor de cabeça e uma enxaqueca? Então, a enxaqueca é um tipo de dor de cabeça que tem características específicas. Então, aqui representado, a gente tem metade de um crânio pintado. Né? O nome dela também pode ser migrânia, que vem de hemicrânio. Geralmente uma dor que é pulsátil, de um lado da cabeça, que pode ter comemorativos como, por exemplo, fono e fotofobia. Então, a pessoa, de alguma forma, ela vai sentir um desconforto com o som, um desconforto com a luz. Ela pode ter uma coisa que a gente chama de aura, que são, muitas vezes, elementos que piscam ou alteração visual. E a pessoa sabe que vai vir a dor de cabeça, que dura cerca de 3 horas até a 3 dias, aproximadamente. Até a 3 dias? Mas por que isso? O que difere esse tempo? Porque existe uma alteração neurológica propriamente dita com todo o processo. E quando você vai avaliar as dores de cabeça diferentes, a gente consegue perceber que elas têm características diferentes na manifestação. Então, por exemplo, uma dor, como aquela que a gente mostrou anteriormente, do tipo tensional, ela pode durar algumas horas até uma semana sem parar. A enxaqueca, geralmente, ela termina nesse intervalo de 3 dias. Por isso que é tão importante, quando a gente vai estudar a dor de cabeça de qualquer pessoa, combinar com o paciente para que ele desenvolva uma coisa que a gente chama de diário da cefaleia, o diário da dor de cabeça, onde ele faça anotações, como se fosse um diário mesmo, dizendo momentos, situações, hábitos, por exemplo, comer uma determinada coisa, teve um estresse emocional, dormiu pior, e se isso existe uma correlação como gatilho para aparecer o quadro clínico correspondente. É possível alguém passar uma vida inteira sem nem saber o que é uma dor de cabeça? É possível. Tem pessoas que têm uma relação diferente com a percepção da dor
E, enfim, se não tem enxaqueca e não tem nenhum dos outros tipos de comemorativos mais comuns, acaba, na verdade, tendo dor de cabeça apenas em situações muito específicas. E existe a dor de cabeça secundária, que é aquela que, por exemplo, a pessoa bateu a cabeça, formou um hematoma dentro do crânio, a cabeça dói. Ou então, por exemplo, tem uma massa, tem um tumor cerebral que acaba crescendo e faz com que também exista a percepção da dor de cabeça, que são situações, por sorte, mais raras, porém não menos graves dentro da medicina. Quando a gente fala dor de cabeça, exatamente onde dói? Qual camada que dói? Qualquer camada pode provocar dor, exceto o próprio cérebro. A gente sabe que não dói. O cérebro não dói, mas as meninges, que são membranas que envolvem o crânio, envolvem o cérebro e fazem contato com o crânio, elas têm terminação nervosa. Então, por exemplo, uma distensão de uma determinada membrana pode provocar uma alteração vascular, que tem muita correlação, por exemplo, com a enxaqueca, o próprio vaso, a hora que ele dilata e faz a vasoconstrição, pode provocar uma percepção dolorosa também. E nós temos muitas terminações nervosas responsáveis pela percepção tanto da face como do crânio dentro do que a gente chama de sistema responsável pela sensação da dor dentro da cabeça. Então, pequenas alterações podem provocar uma sensação muito grande de desconforto. Você está se identificando aqui com algum desses exemplos, né? A gente está trazendo tantos exemplos e só a imagem aqui, com certeza alguém já está vendo aí em casa ou no trabalho, onde quer que você assista a gente aqui pela CNN, já está vendo a imagem e lembrando quão ruim é ter uma dor de cabeça. E tem gente que tem o hábito de, na bolsa, sempre levar aquele remedinho. Às vezes no ambiente de trabalho, sempre tem o colega que sabe qual colega sempre tem um remedinho na bolsa. Ou seja, quem já fica ali se medicando sempre, muitas vezes não procura um médico. É ruim isso? E mais, ficar tomando remédio sempre, o nosso sistema se acostuma e ele até perde um pouco a eficácia? Elisa, isso não é ruim, isso é péssimo, porque se a dor de cabeça existe, independente do diagnóstico específico que seja, e te incomoda, te atrapalha e limita o seu dia a dia, você precisa procurar uma assistência médica e então ter um diagnóstico estabelecido e um padrão de tratamento a ser adotado. Por exemplo, a enxaqueca, às vezes a gente tem como orientação mudança do estilo de vida, então a pessoa faz o diário da dor de cabeça, reconhece que determinados alimentos para ela podem provocar um gatilho para a dor, ou um determinado padrão de vida com uma alteração do sono ou não também provocam, ok? Ela vai corrigir aquilo. Se a dor ela é muito intensa ou muito frequente e também atrapalha o desempenho na sua vida de relação e no próprio trabalho, existem medicamentos que são utilizados não simplesmente para abortar a dor, que seria um outro tipo de tratamento, mas para fazer a profilaxia, para que as dores de cabeça venham com menos intensidade e com menos frequência. Então, tem dor de cabeça? Essa questão da automedicação em excesso é extremamente preocupante. E a gente sabe que sim, pode existir uma modulação negativa desse sistema de controle da dor. Você cria uma dependência do organismo e do sistema da percepção dolorosa e com isso você precisa de doses crescentes de analgésicos e medicamentos para ter uma falsa sensação de alívio e de conforto. Eu tenho que chamar o próximo tema, mas tem uma perguntinha que é a última, eu prometo. Quando você toma um remédio, você tira a dor da cabeça, mas você não descobre o que está causando a dor na cabeça. Ou seja, a dor de cabeça pode ser secundária, o problema está em outro lugar. Exato, você pode simplesmente maquiar, provocar um alívio temporário para que você possa viver um pouquinho melhor naqueles instantes. Procure médico. Neurologista? Neurologista, clínico geral, neurocirurgião, pessoas que estão habituadas a realizar o diagnóstico e o tratamento desse tipo de problema. Muito bem, vamos para o nosso próximo tema. Participe aqui da conversa, #correspondente médico. Agora eu trago um estudo que foi publicado no The Lancet. Mostra que pacientes que tiveram a Covid-19 também apresentaram um aumento da espessura do córtex cerebral. Os exames de imagens mostraram as correlações entre os sintomas e as alterações neurológicas. Agora, o mais grave, alterações podem persistir a longo prazo. Doutor, primeiro, o que é o córtex cerebral? Substância cinzenta, sabe a massa cinzenta que no dito popular é falado? Olha, use sua massa cinzenta. É aquela camada que envolve o cérebro propriamente dito, onde estão os neurônios que são responsáveis pela nossa cognição, pela nossa inteligência, pelas nossas sensações e pela nossa percepção do mundo físico.
Então, quando eu tenho um aumento desse córtex cerebral, alguma coisa aconteceu. Por exemplo, uma pessoa que estuda mais de um idioma pode ter aumento da córtex cerebral na área responsável pela linguagem. Agora, esse estudo chama atenção porque pegaram 60 pacientes que tiveram coronavírus e depois que melhoraram, foram examinados através de ressonância magnética por esses 3 meses. E o que foi verificado? Algumas áreas do cérebro relacionadas tanto com a questão do olfato, do córtex olfativo, da memória, da percepção do movimento, da tomada de decisão e até mesmo da audição se mostraram alterados. E substância branca, que é a comunicação que é feita entre um grupo de neurônios no córtex cerebral com outro, também mostraram alteração. Sendo que mais da metade desses pacientes, e no total do estudo foram 60, apresentavam alguma alteração neurológica desse tipo. Então, mudança do humor, mudança do padrão de memória, alteração do olfato, alteração do paladar, alteração da própria mobilidade do corpo físico e da percepção dos membros. Tá, a minha dúvida é, apresentaram essas mudanças, mas apenas durante a doença, enquanto estavam com a Covid, ou depois de já terem se curado? 3 meses depois do surgimento da doença. Pacientes que tiveram uma evolução satisfatória, mas mostrando que alguma coisa acontece no cérebro e pode ter um caráter definitivo de mudança cerebral. Veja, tudo é muito novo. Eu me pergunto, outras doenças, por exemplo, influenza ou outros quadros infecciosos, será que foram tão estudados como o coronavírus tem sido estudado? Então, talvez a gente tenha aqui uma assinatura cerebral que está presente em outras doenças também, mas a gente não teve a oportunidade ou um olhar diferenciado para prestar atenção. Que as mudanças que acontecem no nosso corpo físico e na nossa saúde podem também alterar o tecido cerebral. Agora, isso que eu estou falando para você é uma especulação, porque o que a gente tem de concreto é que quando compararam esses 60 pacientes com outros 39 indivíduos que não tiveram coronavírus, isso foi um fato consistente e evidente de mudança. Então, traduzindo que houve sim mudança da anatomia cerebral nesse grupo de pacientes depois dos 3 meses de evolução. Mudança na anatomia cerebral, mas isso pode de alguma maneira trazer uma demência para a pessoa ou também essa informação não existe ainda? Essa é a preocupação que a gente tem como neurologista daqui para frente. Chegamos então no X da questão com o Dr. Fernando Gomes. Exato, porque alterações relacionadas ao olfato, à memória, à audição e até mesmo percepção da dor foram encontradas nesses exames. Agora, a gente vai precisar de um período de segmento. E a gente sabe que só a evolução vai dizer para a gente se essas alterações são definitivas ou não e se isso configura um risco para a saúde mental e para a cognição, como você falou da questão da demência ou não, a médio e longo prazo. Mas essa, como diz o estudo, que apresentaram um aumento da espessura do córtex cerebral, isso é novo ou outras doenças também causam isso, esse aumento de espessura? Outras doenças podem provocar alteração do cérebro. Então, você pega, por exemplo, uma infecção viral herpética pode levar ao que a gente chama de necrose hemorrágica da região do lobo temporal. E o que alterações... é uma infecção herpética? Pelo vírus do herpes. Tá. Pode provocar isso em uma região específica do cérebro. Então, a gente não sabe se o coronavírus altera de uma forma consistente sempre essas mesmas áreas do cérebro ou não, e se essa alteração ela tem correlação com essas alterações neurológicas e se são definitivas ou não. Mas aqui abre um leque importante de informação, porque talvez essa doença tenha mais características desafiadoras do que a gente imagina. Bom, vamos supor que o ser humano pegou a Covid, ficou com a doença por um tempo determinado e ele tem essas dúvidas. Ele acabou de assistir o Dr. Fernando Gomes mostrando tudo isso e pensou, ok, quero saber se eu tenho ou não. Que exame mostra isso? Exames sofisticados de ressonância magnética cerebral podem ser realizados para detectar isso, mas isso ainda não tem uma aplicação clínica para você realizar. Quando você faz uma avaliação neuropsicológica, e aí existem baterias de exames de avaliação, ou então quando você é submetido a um exame neurológico completo, você consegue mapear se existe alteração da função e da expressão dessas alterações no desempenho cognitivo e no desempenho neurológico do seu corpo. Então, muito mais do que a imagem, um bom exame neurológico realizado por um neurologista ou então uma avaliação neuropsicológica completa podem trazer informações importantes e relevantes. Porque para a gente o que importa, na verdade, é a função, que você tenha a sua vida normal antes da infecção que você eventualmente tenha contraído. É isso que torcemos sempre, que nós tenhamos saúde e que passe logo, né? Para que a gente possa em breve dizer assim, nossa, lembra quando a gente não sabia o que era Covid direito? Não vemos a hora de passar esse período, vai chegar o nosso novo normal. Dr. Fernando Gomes,
Muito obrigada mais uma vez pela companhia nesta sexta-feira. Encerramos mais uma semana aqui com o nosso correspondente médico. Obrigada. É isso aí, obrigado você, uma ótima sexta-feira para você e para todos vocês. Até segunda-feira.